Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Expocast, o seu podcast do estudo expositivo da Bíblia, da Palavra do nosso Deus. Aqui quem está falando com você, meu amigo, nesse seu ouvidinho, ou no som do carro, ou através das... esqueci, cara. Através do computador. Através da telinha. Através da telinha, através do computador. É Ariel Scarabelli, sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aqui comigo está novamente o... Fala galera, não. Esse Fala, negócio de fala galera, não. O Walter fica não. pra morrer com esse negócio de fala galerinha. Ó, pode ficar tranquilo, Walter, pode deixar. Senão um dos poucos ouvintes para de ouvir. Exatamente. É que são 10 pessoas, né, juntando com nós três que fazemos o isso podcast. aí. Gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um episódio dessa saga, essa saga de estudo da Bíblia. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. No episódio passado nós estudamos, né, Romanos capítulo 4, do verso 1 ao verso 8, em que o apóstolo Paulo ele mostra como foi que Abraão alcançou a justiça e como Davi também alcançou justiça diante de Deus, né? Um homem que é exemplo de integridade, de moralidade, um outro que é conhecido pelos seus erros, mas o apóstolo Paulo mostra esses dois, né? Nem Abraão teve obras suficientes para poder fazer ele ter mérito diante de Deus, e nem Davi fez suficiente para poder ir tão longe da graça de Deus. Que né? Deus não pudesse alcançá-lo, né? Exatamente. E aí, o apóstolo Paulo continua aqui, né? No verso 9, a partir do verso 9, que é o objeto de estudo. Agora, do verso 9 até o verso 12, são apenas 4 versos. Provavelmente esse episódio vai ser menor do que os outros. Mas aqui o apóstolo Paulo volta no sentido de que não é só para judeu, não. E não é só para circunciso, não. Vamos ver o que ele está falando aí. Vinícius, verso 9, verso 10, verso 11 e verso 12. Ó, diz assim, a minha tradução fala assim, tá? Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram circuncisão. Perdão, deixa eu recomeçar aqui. Olha só, uma boa leitura faz muita diferença, tá? Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão ou é também oferecida aos incircuncisos? Pois já afirmamos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Em que momento lhe foi creditada? Antes ou depois de ter sido circuncidado? De fato, não o foi depois, mas antes da circuncisão. Verso 11. Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a favor deles. Ele é igualmente pai dos circuncisos, que não apenas passaram pela circuncisão, mas que também caminham sobre as marcas dos passos da fé, que demonstrou nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Olha aí, meus amigos. Que texto, hein? Olha aí, galerinha. Chega a ser poético o texto, bonito, cara, né? É muito lindo isso aqui. A bênção que o apóstolo Paulo está se referindo, né, essa bem-aventurança, e na sua tradução pode estar bem-aventurança, que ele está se referindo no verso 9, é a bem-aventurança de que Deus não cobra. Isso aí, é a citação de acima, Davi, que tá acima, o verso 7 e o 8, que Exatamente. foram palavras que Paulo, dois textos que Paulo utilizou, Pegou lá de Salmo, isso. Exatamente, em que Davi ele diz que bem-aventurado aquele que o Senhor jamais cobrará o preço do pecado, ou seja, aquele que é justificado diante de Deus. E aí ele vem e fala dessa bênção que é a justificação. Ela é pronunciada, ô Vinícius, exclusivamente sobre aqueles que são circuncisos? Então, essa que é a nossa questão aqui. Na minha opinião, de acordo com a Bíblia, Não é da forma como muitos naquela pensam. época pensavam e como muitos hoje pensam de outras coisas. De outras coisas. Nós vamos ver aqui durante o nosso circuncisão,
a gente vai chegar no final e descobrir que ela é um detalhe. Assim como muitas coisas hoje, detalhes se colocam entre as pessoas e Deus. Exatamente. É um problema isso. Esta bênção, pois, é pronunciada exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Ou seja, a bênção da justificação, a bênção de Deus nos tornar justos, ela é somente para quem fez aquela cirurgia, né? Ou da circuncisão, ou ela também é para quem é incircunciso? Eu fico pensando aqui na resposta que os judeus poderiam dar a essa pergunta, Daqui porque é só para quem fez aí no 8º dia a circuncisão. Mas aí pensa bem, Paulo não fazia nada à toa. Então, cara, antes dele fazer essa pergunta capciosa, ele desenrola falando sobre o cara. E será que alguém ali conhecia pouquinho? Porque eu posso conhecer pouco sobre Abraão, porque às vezes eu não estudo muito a Bíblia, que não sei o quê. Mas será que um judeu que se preze, que vê Abraão como o cara, como a quem eles deveriam enxergar e prestar atenção como exemplo, será que eles não conheciam a vida de Abraão, as fases da vida de Abraão? Como que um judeu responderia essa pergunta agora? Opa, eu acho que Paulo está fazendo uma pegadinha, ele está me perguntando isso, mas eu tenho que lembrar de Abraão. Está querendo me colocar em maus lençóis aqui. Mas como essa justiça ela foi imputada, como essa fé foi imputada a Abraão para a justiça? No verso 10, o apóstolo Paulo responde. Por isso que a leitura da Bíblia, quando você estuda, ela é prazerosa, porque os versos vão se explicando, eles vão ajudando na compreensão. O verso 10 diz o seguinte: como, pois, lhe foi imputada? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Então, voltando lá nos versos 1 a 8, em que existiam tradições rabínicas que Abraão, melhor dizendo, ele havia sido justificado porque ele guardou toda a lei que Deus havia revelado para ele e porque ele foi circuncidado, isso cai por terra. Porque o apóstolo Paulo está falando aqui que foi no regime de incircuncisão que Abraão foi considerado como justo, né? Creu e foi considerado como justo. Então, peraí, o momento em que ele descreve que Abraão, a fé dele em Deus lhe foi acreditada como justiça, ele não era circuncidado. Não, Abraão foi ser circuncidado já velho. Oxe, olha aí. Entendeu? E aí, o apóstolo Paulo, ele vai passar, e aqui, Vinícius, vale ressaltar uma coisa, né? A gente está com um comentário aqui de Calvino, e Calvino ele diz o seguinte sobre a questão da circuncisão, que nós devemos lembrar aqui que a circuncisão é aqui considerada como a iniciação dos judeus à obra da justiça da lei. Só que os judeus eles não se orgulhavam dela como símbolo da graça de Deus, e sim em sua observância meritória da lei e em considerar-se como sendo superiores aos demais, com base na possessão de superior excelência diante de Deus. Então era mais um ponto que eles tinham para poder se achar. Aquilo que Deus havia dado para ser sinal, vamos prestar bastante atenção durante esse episódio aqui nessa palavra, sinal, símbolo. Aquilo que Deus havia dado para ser símbolo, para ser sinal de sua graça, o judeu transformou em quê? Em um ato exterior, né? Um ato exterior de justiça própria. Foi isso que o judeu fez, né? Então, depois que o apóstolo Paulo fala que Abraão alcançou esse estado de justiça diante de Deus, sendo ainda incircunciso, ele fala no verso 11 que Abraão recebeu o sinal da circuncisão. Olha aí mais uma vez a palavra sinal. Recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Isso aí. Ora, um selo da justiça da fé, Abraão alcançou a justiça antes da circuncisão. A circuncisão, então, é apenas um selo da justiça que ele já havia alcançado? É isso que está dizendo aqui. Por apenas crer? Cara, é isso que está dizendo aqui. Agora, eu vou questionar o que a palavra de Deus está dizendo.
Eu não posso, né? Não meramente lendo aqui fora do contexto, mas pela graça de Deus a gente está estudando e a gente consegue fazer um apanhado do texto dentro do contexto, não excluindo, né, o texto do assunto, querendo dizer uma coisa isolada, mas a gente vê que o texto está se completando aqui. Né? Existe uma janela se abrindo aqui aos poucos, uma cortina. E outra, meu irmãozinho, a justificação, ela pressupõe o quê? Perdão de pecados. Com certeza. Então, se a justificação ela é baseada não em obras, então não existe essa de que quanto mais você faz, mais você vai ser perdoado, ou quanto mais você faz, mais você vai receber, ou quanto mais você pratica boas obras, ou você faz aquilo que Deus pede, quando você for pedir perdão, Deus vai olhar assim, não, meu filho já acertou tanto, né? Vai ser mais fácil perdoar ele agora. Ele merece mais, o Ariel merece mais que o Vinícius, porque o Ariel fez mais coisinha boa, entendeu? Ano passado, o ano 2019, o Vinícius... Parece Papai Noel, né? Isso. Parece Papai... A oração dele desse ano, ele falou que fez menos coisas boas, o Ariel fez mais coisa boa. Então, chega no momento que Deus fala assim, está no momento de perdoar Ariel. Ariel foi uma pessoa tão boa durante todo o ano, ele só errou agora em dezembro. Não, eu vou perdoar. Fica parecendo que o perdão, a justiça de Deus, ela vem porque a gente faz por onde, né? Isso aí. É aquele negócio, você fazer por onde alcançar alguma coisa. E aí, depois que o apóstolo Paulo fala que Abraão recebeu esse sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que ele teve quando ainda se achava no regime de incircuncisão. Porque na cabeça do judeu, ele poderia até aceitar que... Porque assim, Paulo vai galgando, né? Então, no estudo anterior, Paulo insiste, em continuação ao capítulo 3, em dizer que não se pode fazer nada para alcançar essa justificação. Mas agora Paulo vai mais além. Ele fala, olha, eu não só digo isso, mas eu digo que essa justificação não está limitada só a vocês, não. Não é só para a casa de vocês, não. Doía duas vezes, né? Era duas pancadas. E não esperava nem parar de doer a primeira, não. E a gente não chegou a gente chegou praticamente na metade do capítulo, né? Foram duas pancadas já, só nesse capítulo. Só nesse. Desde o início só está vindo pancada. Então, que Abraão teve quando ele ainda se achava no regime da incircuncisão. Olha só o que é interessante aqui. Para vir a ser o pai de todos os que creem. Todos os que creem, embora já no regime da circuncisão, para que a justiça pudesse ser-lhes imputada. Ou seja, a importância não está naquela observação externa, mas sim num ato de transformação interior. Nós já estudamos em outros episódios desse podcast que a circuncisão que importa é a circuncisão do coração. Então, esse ato externo, que era um selo da justiça da fé que havia sido imputada a Abraão lá atrás. Isso aí. Ela chegou no judeu, por exemplo, que cria em Jesus Cristo como seu Salvador, e aí, olha só, Abraão era pai. Ele era pai de carne e ele era pai em espírito também. Por quê? Porque aquela obra no coração daquele judeu que era circuncidado, porque não havia problema nenhum em circuncidar. Não, o problema não era a circuncisão. O problema era achar que a circuncisão diferenciava, o ato exterior diferenciava, ou tornava mais proeminente, tornava a pessoa mais importante. Isso, né? aí. E dava mérito àquela pessoa, mas não era. Era só um símbolo. Né? Então, para que a justiça pudesse ser imputada, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Olha aí. Hein? Então, como eu estava, quando a gente estava falando aqui que Paulo ele quebra o sentido de que o judeu ele fazia e recebia.
de que o judeu ele se circuncidava no 8º dia, né? Não era se circuncidar, porque no 8º dia não podia se circuncidar, né? Mas ele era circuncidado pelo sacerdote, né? Pelo sumo sacerdote, e aí ele alcançava a justiça diante de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo vai e quebra, porque é pai da circuncisão, daqueles que não são apenas circuncisos, mas andam nas pegadas de fé que Abraão teve antes de ser circuncidado. Ou seja, o que importa são que está aqui nesse texto, no último verso, são as pisadas da fé de Abraão. Onde Abraão andou, com quem ele andou, o que foi que aconteceu nesse momento em que Abraão estava andando com Deus, que fez com que ele alcançasse justiça diante de Deus. Não poderia ser a circuncisão. Não poderia ser circuncisão. Não era circuncidado. Porque ele não era circuncidado. A circuncisão foi Deus olhando para Abraão e falando assim: olha, Abraão, isso daqui vai ser um selo, como é que eu posso dizer? Um ato externo daquilo que já existe dentro de você. Parecido com aquele negócio que acontece quando a pessoa diz que ela aceitou Jesus Cristo e que Cristo transformou a vida dela. Que negócio que ela faz, que ela entra dentro da água e sai. Como é que é o nome daquilo? Batismo? É batismo, né? Batismo, Parecido, não é? Parecido. E aí, irmãozinho, irmãzinha que está escutando aí o podcast, quando nós falamos de símbolos, de sinais, nós nos remetemos a quê? Quais são os sinais que nós temos hoje? Batismo, Santa Ceia. Irmãozinho, é um grande sinal, né? Não adianta nada eu tomar a Santa Ceia e não ter o meu coração jogado, esmagado diante da presença de Deus. Não adianta eu ser batizado e não crer. Comer daquele pãozinho que o pessoal serve ali, tomar aquele suquinho de uva. São apenas símbolos. Aquilo dali não tem poder mágico nenhum. Com o intuito de mostrar para as pessoas que eu estou do lado de Deus, é a mesma coisa que o judeu usar a circuncisão para dizer que ele era melhor que qualquer outra pessoa. A ceia é um símbolo. Triste. A ceia é um símbolo. O batismo também é um símbolo. Lembra lá, ó? Todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer, ele nem fala assim, aquele que não crê e não for batizado, não. Por quê? Porque o foco está na crença. Aquele que crê, que já tem dentro de si, colocado por Deus, e iniciado por Deus pela obra do Espírito Santo, o processo de conversão, inevitavelmente ele virá aqui se batizar. Mas também existem pessoas que podem só estar se jogando dentro da água. Isso aí. Né, sem uma conversão, sem aceitar a Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor, e estarem passando por um ritual de iniciação, que é o batismo. É um ritual de iniciação, entre aspas, né? Vamos colocar aqui a grosso modo, se é que nós podemos tratar o batismo assim. Mas é um ritual, né, que as pessoas vêm, são batizadas, tiram fotos, abraçam, recebem um certificado, uma Bíblia. Mas isso é um selo daquilo que já aconteceu antes. O que a pessoa fez antes? Estudou a palavra, foi transformada, o seu pensamento foi transformado, ela aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Esses são os passos. E já vinha caminhando esses passos da fé aqui. Os passos da fé. Então, além de a salvação justificação não serem apenas para os circuncisos, ou para quem é batizado, ou para quem participa da ceia, mas também para aqueles que têm as pegadas de fé antes de passarem pelos processos exteriores ali de demonstração de vida cristã. Então, o apóstolo Paulo ele nos mostra aqui que atos exteriores, eles são importantes dentro de um contexto. Atos externos, demonstrações externas, elas só são
confirmadas quando os passos de fé, eles são, né, são demonstrados na vida do crente. Abraão teve os passos de fé. O que aconteceu com ele? Foi selado. Isso foi acreditado como justiça. Seladão, né? Teve o selo ali, o ato exterior, a imagem, um exemplo exterior da justiça que ele já havia alcançado pelos méritos de Jesus Cristo que viria, né? Que é aquilo que nós falamos. Abraão, ele cria num Deus, num Jesus, num Filho de Deus que viria. Nós cremos no Filho que já veio. A nossa fé é semelhante à fé de Abraão, né? A crença, né? Nós não andamos com Jesus, nós não o vimos. Então, essas formas exteriores, elas só são válidas dentro de um contexto de vida com Deus. Se nós formos apenas observá-las, né? Como o judeu muitas vezes. E outra, né? Ficar pensando que por conta desses sinais, desses símbolos que nós temos hoje, nós somos melhores que outros. Sim, porque aí a gente vai estar se igualando. Exatamente. A forma como o judeu pensava, né? Exatamente. Que isso parece ser simples, né? Mas a gente tem que trabalhar bastante para que isso não prejudique a gente, sabe? São coisas muito simples da gente se enveredar e começar a achar que a gente é merecedor de alguma coisa, entendeu? É muito fácil. E aí, puxando sardinha, né? Puxando a brasa, melhor dizendo, para o nosso lado, não adianta eu não ter uma vida com Deus, não adianta eu não ter o meu coração circuncidado e querer guardar o sábado e querer falar que quem não guarda vai para o inferno e falar que quem não guarda não vai ser salvo e falar que quem não devolve dízimo. E aí existem casos e casos, né? A gente não está falando aqui que é para você não devolver o dízimo na sua igreja, que está tudo certo, não é isso. Nós estamos falando que se você devolve o dízimo apenas como uma forma exterior, uma demonstração vazia, irmão, Deus não quer seu dinheiro, não. A questão é que tudo isso, quer seja a guarda do sábado, como nós professamos, quer seja a doutrina do dízimo, quer seja qualquer outra doutrina, qualquer outra ação humana, será apenas símbolo, se isso não partir de uma mudança realizada por Deus internamente. E isso é um problema gravíssimo. Né? Que fariseu guardava a lei, não guardava? Muito, guardava. Muito. Então, assim, que essas coisas... Mas cadê a circuncisão do coração? Que tudo isso que a gente professa, que tudo isso que a gente realiza aí nos dias que seguem nossa vida, que isso não seja só símbolo, que isso seja a concretização, que isso seja o resultado de uma mudança que Deus... De uma vida com Deus, né? De uma vida com Deus, isso aí. Deus abençoe, né? Como a todo final de podcast a gente pede, né? Que Ele nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós, né? Que possamos aprender mais com a palavra dEle, você que nos acompanha. Nós aprendemos junto com vocês, né? Aqui a gente não está de forma alguma arrogando para nós o título de sabedores, de entendedores e tudo mais. A gente apenas estuda e passa para vocês o que a gente aprende, né? E a gente está aprendendo bastante nesse estudo de Romanos e que Deus ele esteja à frente desse projeto, né? Já temos aí, estamos pensando num sorteio já. Opa! Fazer um sorteio aí para poder o pessoal, porque é assim, né? Tem que criar alguma coisa assim para a galera ver. A gente pode participar também, não? Né? Então, vamos ver isso. Olha só, olha como é que muda as coisas, né? Falou em sorteio, o pessoal já fica... exatamente. Poxa vida. Mas é isso aí, gente. Um abraço para vocês e até o próximo ExpoCast. Um abraço, gente. ExpoCast.